Bom dia, irmãos. Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Do verso 1 em diante. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Último versículo. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pelos louvores que nós entoamos, que nós engrandecemos o teu nome, ó Deus, e pedimos: fale conosco, Espírito Santo. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Por isso me coloco atrás da cruz. Que o Senhor cresça, que eu diminua, e tudo seja para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Atos capítulo 12 trata dos momentos de perseguição da igreja do primeiro século. Uma perseguição ferrenha e também satisfatória. Satisfatória em todos os aspectos. Satisfazia os judeus, parecia bem a Herodes, mas por outro lado também faziam bem a igreja. Uma igreja que crescia. Uma igreja que estava num progresso muito grande. E esse texto, essa semana, principalmente ontem, mexeu muito, porque é o momento em que Pedro vai ser preso com a mesma intenção que Tiago foi preso, para ser executado, para ser morto. Mas só que aqui acontecem algumas coisas diferentes do que aconteceu com Tiago. Isso me chama muita atenção, porque a gente acabamos seguindo a mesma linha de pensamento. O que deu errado a primeira deve dar errado a segunda. O que me desmotiva, ou o que motiva na primeira, também me desmotiva ou me motiva na segunda vez.
ainda mais quando são coisas parecidas. O momento que nós vemos aqui é uma posição que Pedro está, que é a mesma posição que Tiago acabou de estar. Tiago acaba de ser executado e Herodes ele fica satisfeito. Os judeus eles ficam satisfeitos. E parece que no mesmo período, no mesmo momento, acontece a segunda prisão. E a intenção do coração é com que aconteça com Pedro o que acontece com Tiago. É isso que Herodes tem no seu coração. Ele quer satisfazer, ele quer satisfação. Isso na base de uma perseguição. E nós temos aqui uma igreja que vive esse conflito. Uma igreja que vive esse conflito de olhar uma situação parecida com a outra e agora precisa tomar uma decisão. Nós vamos fazer como fazemos com o Tiago. Nós vamos orar como nós acabamos de orar e não deu certo. Tiago morreu. Tiago, pela espada, ele foi executado. Uma coisa que poderia se passar no coração daquela igreja num momento quase igual, nós vamos fazer o mesmo tipo de oração. Será que não é perda de tempo? E eu quero aqui começar batendo palma para essa igreja. Uma igreja que tem um entendimento que a oração ela muda decreto. A oração ela é a vontade de Deus. Uma igreja que ela tem a oração como seu combustível. Uma igreja que não olha algo que talvez na sua mente não tenha dado certo para alguém e que não dê certo para o outro. A nossa missão, independentemente de ter dado certo nos nossos planos, é continuar orando. Não é porque... Eu falei para os irmãos aqui uma vez, uma pessoa estava com câncer na igreja, e eu quando estava orando com a igreja, Deus falou, vai morrer. Deus falou no meu coração, vai morrer. E eu orava assim, Senhor, então, que o Senhor faça logo. Não quer dizer que essa pessoa tenha morrido, que outras pessoas não passaram por outros problemas e eu vou desanimar porque eu vi aquela pessoa morrendo. Essa igreja não. Essa igreja está passando por um problema parecido. E normalmente essa é a nossa realidade. Nós achamos que algumas perdas, elas são exclusivamente porque não deu certo a nossa oração. Mas entenda o seguinte, estava na agenda de Herodes que Tiago morresse. Estava na agenda de Herodes, estava na agenda de Deus que Tiago fosse recebido na glória. Como estava na agenda de Herodes que Pedro fosse morto, mas não estava na agenda de Deus que Pedro fosse recebido na glória naquele momento. O que eu preciso entender é que a minha oração, ela não é Eu estava falando para o pessoal de manhã, no nosso bate-papo, algumas pessoas fazem da sua oração um antídoto para curar só feridas. A oração, ela é uma comunhão, independentemente daquilo que eu preciso. A oração faz com que eu tenha um acesso a Deus diário, que eu tenha uma comunhão diária com Ele. E isso não é porque eu preciso, isso é porque eu amo. Isso é porque ao longo da vida, essa comunhão me satisfaz todos os dias. A oração ela passa a ser uma necessidade diária, e não só quando eu preciso de coisas. Essa igreja entendia isso, e independentemente daquilo que Tiago viveu, eles estão fazendo de maneira intensa em suas casas, orando por Pedro. E nós vamos ver que a oração ela muda alguns decretos. A oração ela diferencia o preso do guardado. Para muitos, Pedro estava preso, mas eu tenho no meu coração a convicção, depois de ler esse texto, que Pedro não estava preso, Pedro estava guardado pelo Senhor. Embora Herodes tenha no coração que ele tenha prendido, e nos seus planos ali estaria a morte de mais um dos seguidores de Jesus, eu tenho a convicção de que o Senhor estava guardando Pedro. E o Senhor tem essa propriedade de nos guardar onde quer que nós estejamos. No momento mais difícil de Pedro, eu consigo entender que não tem lugar onde Deus não chegue. Irmãos, Herodes coloca ali 16 soldados. Para quê? Para cuidar de um pescador. O cara está algemado, o cara está preso
dentro de uma cela e com 16 soldados. Aí tu fala assim, por que Herodes faz isso? Porque Herodes sabe que aquilo que envolve o cristianismo, aquilo que envolve o Cristo, de vez em quando algumas coisas acontecem. Uma pedra parece enrolada, um defunto parece revivendo, um cego aparece vendo, coisas sobrenaturais acontecem. Então Herodes, que não é bobo nem nada, ele sabe que aquilo que envolve Cristo, coisas maravilhosas, milagres acontecem. A vigilância precisa ser redobrada, mesmo que seja no simples e mero pescador. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você pode até estar perdido de quem você é, mas o diabo sabe de quem você carrega. O diabo sabe quem é o dono da sua vida. E embora nós vamos nos perdendo ao longo da caminhada, o mero pescador estava sendo guardado e muito bem guardado, porque Herodes sabia que na mão daquele que prometeu que ia e voltaria, e quando esteve aqui, ele fez milagres maravilhosos. Não é só sobre um Pedro, alguém que era impulsivo, mas alguém que servia a um Jesus que fez coisas tremendas. Herodes coloca ali 16 soldados para poder guardar Pedro. Essa confusão que deu em determinado momento da história, por que botar 16 soldados? O cara já está preso. Nós temos alguns conflitos, até quem serviu o exército sabe como quando se dobra o trabalho, quando se tem mais serviços no quartel, mais ficamos presos, chamamos de escala. Nós começamos numa escala que nós chamamos de 5 por 1. Eu particularmente já passei 7 por 1. Ou seja, 7 dias sem estar de guarda e 1 dia de guarda. Depois caiu para 5. Quando chegou no final do ano, que começam a vir as baixas, né? Primeira baixa, segunda baixa, tem escala que fica 1 por 1. Tu está um dia, descansa, outro dia tu está de novo. É cansativo demais. E você colocar 16 soldados para cuidar de um homem, poderia trazer alguns conflitos. Mas Herodes sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. Até o dia marcado de matar esse homem, até o dia marcado de matar esse Pedro para satisfazer não só a si, mas também os judeus, precisavam ser dias de muito cuidado. Eu fico vendo como o reino das trevas são prudentes mesmo. Em algumas situações ele tem mais cuidado do que nós. Herodes tem esse cuidado porque ele sabe que alguma coisa poderia acontecer. Ali nós temos soldados, nós temos os vigias, algemas, cela fechada, mas a igreja continua orando, mesmo com a incerteza do que poderia vir a acontecer. Mesmo com o decreto ruim, dado um pouco antes a Tiago, a igreja nesse momento continuava orando. Mas o que mais me perturbou nesse texto, eu confesso aos irmãos que o que mais me deixou assim, grilado com o texto, é que você vai ver o texto e vai ver que Pedro estava dormindo. Como assim? Como assim um cara que sabe que o seu caixão já estava pronto vai dormir? Como alguém que sabe que o seu velório está marcado vai dormir dentro de uma cela? Como que um Pedro que servia a Jesus, que viu Jesus sendo morto, Tiago sendo morto, sabendo que ele está na fila, nas mãos de Herodes, esse cara vai dormir numa cela? Não tem outra resposta a não ser me lembrar do Salmo capítulo 3, verso 5. Eu me deito e me levanto, porque o Senhor me sustenta. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. Tem algumas coisas que tiram o nosso sono, eu sei, isso eu falo sempre, isso é legítimo. Tem situações que nossos sonos vão embora, mas sono também é uma coisa espiritual. Tem gente que não dorme, que não sabe por que não dorme. Mas em muitas situações tem pessoas que não dormem hoje porque não têm a sua confiança em Deus. O que Pedro está vivendo aqui é um momento terrível. Existe uma ameaça. Você não consegue, eu não consigo visualizar na minha mente, passando por isso e eu conseguindo dormir. E Deus falou muito comigo, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que o problema não é nem morte, não é nem doença. São problemas que são comuns. Problemas que, vou até colocar, são normais, estão nas normas. Precisa acontecer, mas isso tira o seu sono. Então, em nome de Jesus,
É tempo de você colocar a mão na sua cabeça e falar: Senhor, eu preciso de um sono tranquilo. Eu preciso confiar ao Senhor o meu amanhã. O que Pedro está fazendo aqui é algo espetacular. A sua morte está marcada. Ele sabe que para muitos o decreto já foi estabelecido, mas Pedro numa cela, ele pega e dorme porque ele confia no Senhor. Não tem outra resposta. Não tem como você dormir numa situação parecida se a sua confiança não estiver no Senhor. Pedro está dormindo. Só dorme quem tem certeza de que Deus o chamou. Herodes está falando assim, ó, eu vou matar como matei Tiago, eu vou matar como foi feito com Jesus. Mas Pedro está ali, ó, descansando no Senhor. Então, em nome de Jesus, eu sei que tem situações que tiram a nossa paz, mas nós precisamos buscar em Deus esse deitar e esse acordar com a convicção de que Ele nos sustenta, irmãos. Eu sei que muitas pessoas estão entregues aos remédios, e também tem pessoas que precisam desses remédios, mas tem pessoas que vão iniciando o processo até chegar a esses remédios. Não deixe que esse início seja uma falta de cuidado na tua vida, em nome de Jesus. Tem problemas muito maiores que virão. Você não dorme hoje, amanhã você não dorme de novo. Daqui a pouco você está com um problema em relação a dificuldades da vida e também com a sua saúde. Pedro, ele dorme porque ele está confiando. Pedro dormindo, aparece um anjo. E aqui para Pedro é um sonho. Ele, quando está dormindo, esse anjo aparece e fala algo que parece estranho. Parece estranho também para mim, Elise, porque o anjo chega para o Pedro preso e fala: levanta, Pedro. Calma aí, o cara está numa cela. Ele está preso. Ali estão os grilhões. Qual seria o diálogo de Pedro com esse anjo? Faz o seguinte: eu estou preso, eu posso me levantar, mas me liberta para que eu possa me levantar. Só que Deus, ele é tão tremendo que ele é pedagógico em algumas frases e em muitas palavras. A questão aqui é que Pedro, ele se movimenta, e enquanto ele se movimenta, as algemas caem. Tem gente que quer o contrário. Tem gente que questiona Deus. Tem gente que tem um vício do cigarro. Quando eu perder a vontade, eu jogo o maço fora. Não, Deus está dizendo o seguinte: se movimenta que a algema vai cair. Tem pessoas dizendo o seguinte: ó, tem um vício da bebida. E está lá a geladeira com a cerveja, está lá os seus drinks no seu armário. Quando eu perder a vontade, eu jogo fora. E Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: ó, você precisa se movimentar que a algema cai. O anjo não tinha algema para Pedro se levantar. Não, Pedro se movimenta e as algemas caem. Deus quer uma atitude nossa. Algumas libertações acontecem já pela palavra, mas não são efetivas porque nós não tomamos atitude. O anjo não liberta Pedro para que ele se levante, não. O anjo dá a palavra, Pedro se levanta e as algemas caem. Irmãos, em nome de Jesus. Tem gente presa a relacionamentos passados. Tem gente que guarda mensagens de 2018. Olha só, pastor, eu tenho esperança que ele volte para mim, em nome de Jesus. Você que tem, sabe, aquele bilhetinho de quando você era há muitos anos. Olha só que ele prometeu. Relacionamentos tóxicos, se levanta em nome de Jesus que a algema cai. Tem gente pedindo a Deus: tira isso do meu coração, tira esse sentimento do meu coração. Se levanta que a algema cai, em nome de Jesus, bloqueia, rasga a carta. Pega aquele urso maldito que você olha para ele, ai que saudade, queima ele. Tem pessoas que precisam, sabe, pegar se movimentar para a algema cair. Tem gente presa às algemas. O que eu vou fazer? Se não cair, eu não levanto. Se levanta que cai em nome de Jesus. Essa é a palavra. Enquanto a igreja ora, olha o que acontece na prisão. Um Pedro que vive um momento conturbado e está vivendo experiências com Deus. Calma aí, eu não vou questionar que eu estou algemado. Se ele me cutucou para eu me levantar, eu me levanto. As coisas vão acontecer e de fato vão acontecendo. Tem gente que não consegue, sabe, viver experiências de sair pelo portão de ferro porque não consegue se movimentar.
Eu estava falando para a graça de batismo, quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida, né, e é um processo, a gente vai mudando, né, até hoje estou mudando, mas quando eu tomei a atitude de querer mudar a minha vida com Deus, as algemas caíram. Perto de me batizar, eu tomava uma caixa de cerveja fácil. Não é chorar, não, irmãos, era fácil. No sol, na minha época, Skol. Quem lembra da Skol? Tem gente que riu aí, que lembrou. Oh, Jesus. Levanta que a gema cai em nome de Jesus, amém, irmãos? Tem gente aí que precisa levantar. Skol gelada. Hã? Redonda, descia redonda. É? Hã? Redonda. Na minha época era essa. Eu não bebia Brahma porque me dava dor de cabeça. Antártica eu achava fraca demais. A Kaiser dava diarreia. Para ver como sabia do negócio. Minha mãe tem bar há 40 anos. Eu vendia, né? Eu falei, pessoal, eu falei, vou. Meus amigos falam assim, calma aí, Luciano, você bebe, você fuma, você namora aí as minas, você vai entrar para a igreja e vai se batizar. Eu falei, vou me batizar. Quando eu tomei atitude, independentemente da minha situação, eu conversei com o pastor, eu falei para ele, fiquei uma semana, depois você vinha, uma semana antes do batismo, você orando comigo. Eu falei, caramba, que coisa chata, orar todo dia com o pastor, né? Orar sozinho já é chato, orar com o pastor então, eu fiquei uma semana indo para a igreja. Alexandre Macedo, Senhor, liberta esse infeliz. É a oração do meu pastor que me amava muito. Senhor, tira dele esse espírito de prostituição, essa cachaça. Meu irmão, a oração me animava, me sentia como? Uma semana orando, no dia do batismo, eu falei, a partir de hoje, no dia do batismo, eu não bebo mais. Aquele dia em diante eu mudei a minha vida. Independente do que falavam para mim, calma aí, você não vai conseguir. Eu me levantei, queridos. Eu não queria me batizar para me mostrar para as pessoas. Não, eu queria me batizar porque eu queria mudar a minha vida. Eu não estava satisfeito com a vida que eu estava levando. Eu falei, eu preciso, sabe, me apegar a esse Deus. Mas eu preciso me levantar. E quando eu me levantei, as algemas foram caindo, a minha vida foi mudando. E é isso que Pedro está vivendo assim. Ele levanta, as algemas caem. Eu preciso saber que eu tenho que me movimentar. A ordem de Deus é poderosa. Irmãos, em nome de Jesus, essa ordem vem com o poder de execução que nos traz a libertação necessária. Pedro, ele vive essa experiência de se levantar e as algemas caírem. Se você está muito tempo caminhando e questionando, Deus, quando é que eu vou perder essa vontade? Eu vou te dizer, nunca, se você não se posicionar. Está aí, eu estou caminhando aqui na igreja, eu vou me batizar um dia quando eu me sentir preparado. Você vai morrer e você não vai se sentir preparado. Essa é uma grande realidade. Eu não conheço uma pessoa que, se for questionado na sabatina do batismo e dizer assim, vamos para os requisitos para quem está limpo diante de Deus, ninguém vai passar em todos os requisitos. Todo mundo tem alguma dificuldade. Então eu preciso me posicionar. É o que Pedro faz, ele se movimenta. E aí você vai ver essa experiência. Ele levanta, a algema cai. Não espere que as coisas aconteçam para você se posicionar. Se posicione que as coisas vão acontecer. E o anjo diz o seguinte, ó, coloca a roupa, veste a sandália. Eu fico imaginando a calma daquele anjo. O cenário é Pedro numa cela de segurança máxima com 16 homens. Aí o anjo vai lá e fala, se levanta, as algemas caem. Aí o anjo fala assim, bota a roupinha, bota a sandalinha, coloca a sua capa. Irmãos, imagina se a gente. Imagina a gente, Anderson, numa cela, doido, né, vai morrer. E aí as algemas caem, a porta abre. Eu vou querer me arrumar, pentear cabelo, escovar dente, botar sandalinha? Irmão, a gente quer sair muito desse momento. Essa é a verdade. Mas o anjo fala assim, ó, coloca a roupa, amarra a sandália, vai sair de jeitinho. Sabe por quê? Porque Deus, quando faz algumas coisas na nossa vida, não é para que eu e você saia pela porta do fundo.
Não é para que você saia de maneira estrupiada. Essa palavra existe, irmãos, estrupiada? Eu uso desde pequeno isso. Existe essa palavra, estrupiada? Alguém sabe me dizer? Alguém que domina a língua portuguesa? Existe? Também se não existe, vai existir agora, bem? Não é para que saia. Minha mãe falava muito, fala muito, estrupiado. O cara todo escabaçado, tipo assim um pastor Marcelo, né? Aquele cabelo dele que ele fica assim às vezes, né? Desse jeito, estrupiado. E é basicamente isso. O anjo fala assim, ó, vá lá, se arruma. Coloca sua sandália. Irmãos, essa cela aqui é ameaça de morte. Essa seria a última coisa que eu ia fazer, eu queria sumir daquele lugar. E tem situações que são assim, que você quer simplesmente sumir. Mas ouça uma coisa, em nome de Jesus, Ele garante, e o plano dele é que você não saia dessa situação traumatizado. Que você não saia dessa situação, sabe, de qualquer maneira. Você não saia dessa situação pelas portas dos fundos, literalmente. Deus, quando tira a gente de algumas celas, Ele nos tira da porta da frente. Pela porta da frente. Ele, quando nos tira de algumas celas, é para que você saia de uma maneira testificando daquilo que Deus faz de verdade. E eu sei que isso vai ser questionado. Você imagina só Pedro, todo arrumado, saindo da prisão. Um ou outro encontrando Pedro e falando o seguinte: calma aí, rapaz, esse seu estado não condiz com aquilo que falaram que estava passando. Dá para entender? Porque o que esperavam de Pedro é que Pedro desesperado, eu vou morrer. Não, mas Pedro sai arrumado. Pedro coloca a sandália. Deus, quando faz, ele faz, sabe, o pacote completo. Ele fala: Pedro, vai lá e se arruma. Vai lá e se arruma, porque o que eles esperam de você pode até acontecer, mas o que eu faço é diferente daquilo que eles esperam. Então, quando Pedro sai arrumado, eu lendo o texto, é um choque. Porque se eu estou ali enquanto Pedro, eu falo o seguinte: calma aí, falaram para mim que tu estava arrebentado. Disseram para mim que você estava preso, que iam te matar. Provavelmente, na minha concepção, era para você estar o quê? Desesperado, desolado, com a cara inchada, triste, abatido. Mas você sai, aparece na minha frente arrumado. É isso que Deus faz com a gente. Quando Deus nos tira de situações em que o mundo ou o diabo quer acabar com a gente, Ele nos tira para nos restaurar. Para testificar aquilo que acontece lá dentro, para que os outros vejam que Ele faz a obra completa. Enquanto a igreja ora, nós temos um Pedro aqui que não sai, sabe, pela porta do fundo, pela porta dos fundos, fugido. Não temos aqui um Pedro que tem que matar para poder se libertar. Não tem aqui um Pedro que tem que pagar uma propina para poder sair da cadeia. Não, nós temos um Pedro que Deus o liberta. E Deus o liberta de maneira excelente. É pela porta da frente que você vai sair, Pedro. Quando Pedro está caminhando, você vai ver, eu não quero me alongar muito, Pedro, ele está caminhando, o portão se abre automaticamente. Eu ia falar sobre isso, mas eu vou falar quarta-feira. Você que não está acompanhando, quarta-feira eu estou falando sobre as 12 portas de Israel. Os portões de Israel. Nós falamos sobre porta, alguém lembra? Primeira porta? Das ovelhas, muito bom, glória. Segunda porta? Do peixe. Terceira porta? Velha. Quarta porta? Vale, muito bom. Quinta porta que vai ser agora semana que vem? Porta do monturo. Porta das fezes. Porta do cocô. Essa porta pensa que não, mas tem um sentido espiritual muito tremendo. Quarta-feira. E os portões, como se tivesse sensores. Irmãos, esses portões se abrindo é algo tremendo. Porque você olha lá, quando vai tirar água, quando Moisés vai tirar água para o povo, Deus fala assim, ó, fala a rocha. Tem que ter o quê? Um comando. O mar, toca, levanta. Tem que ter o comando. Essa porta não. Essa porta tem um sensor da presença do anjo. Abre automaticamente. Você acha que inventaram agora o portão eletrônico? O anjo já inventou isso lá atrás, filho. Só chegar, o troço vai se abrindo. Mas sabe qual é interessante? O texto narra assim, ó. Enquanto Pedro se levanta, o anjo fala, segue-me. E o anjo vai diante dele. Sabe por quê? Quando estamos com o problema, quem tem que ir na nossa frente é quem tem autoridade. Tem gente que está com problema, Deus quer tirar do problema e Ele coloca na frente dele os problemas. Tem gente que está com problema, Deus está tirando do problema, coloca diante dele o trauma dos problemas.
Tem gente que não consegue usufruir da bênção completa de Deus. E a igreja continua orando. Quando o anjo vai, automaticamente Pedro vai após ele. Porque quem precisa na nossa frente é quem tem autoridade para mudar a nossa vida. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Aqui não acontece de maneira esporádica, não, aqui tem regra. Você se levanta, eu te liberto, eu vou sair, você me segue. E Pedro vai depois dele. É o que acontece exatamente nesse texto. O cenário é um Pedro agora vestido, é um Pedro saindo da prisão. E aí no versículo 10 nós lemos que, e quando passaram a primeira e a segunda porta dos guardas, 16 guardas no caso, chegaram à porta de ferro, o que dá para a cidade, a qual se abriu, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. Um comando só pela presença. Versículo 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Irmãos, eu quero muito viver esses dias de Pedro. Eu quero muito de ter alguns sonhos, de achar que alguns sonhos é Deus agindo na minha vida. Pedro, ele cai em si, eu preciso viver esses dias. Mas olha o que Pedro faz. O que Pedro faz depois desse milagre? O que Pedro faz? Qual a primeira coisa? Quando o anjo se aparta dele, o que ele vai considerar? Antes de eu falar o que Pedro fala, o que Pedro faz, eu quero falar para vocês que nós fazemos o inverso de Pedro. Pedro acaba de receber um milagre. Pedro acaba de receber uma bênção. Amém, irmãos? Estamos aqui? Recebeu uma bênção. Então Pedro, quando sai, a primeira coisa que ele faz é na casa da irmã Maria. O texto fala isso. Irmã Maria. Mãe de João. Mas só que isso me levou a pensar, porque nós quando recebemos alguma coisa de Deus, parece que essas coisas nos afastam de Deus. O texto vai dizer que Pedro, quando sai da cidade, quando sai da cela, que ele é livre, ele se lembra. Ele considera ir na casa da Maria, mãe de João. E ele vai até a casa dela, e nós fazemos o contrário. Porque tem bênçãos que recebemos que nos afastam dos cultos. Que nos afasta de quê? De onde a igreja estava orando. De onde tem pessoas que nos levou a esse acesso a Deus. Tem pessoas que não tinham nada. Nem o dinheiro da passagem. Hoje tem empresa. Ah, pastor, não consigo mais ir para a igreja porque a empresa é muita coisa para fazer, não dá mais tempo para ir. Tem gente que não tem nada e recebe bênção de Deus e diz que essa bênção afasta de Deus. Mas Pedro não. Olha o que diz o versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome de Marcos, onde muitos reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu. Enfim, o que Pedro faz aqui é a primeira coisa. Recebi minha bênção, eu vou para o culto. Recebi o meu milagre, eu vou para a casa de oração. Vou te falar uma coisa, você pode dizer que não, mas sempre tem a casa da irmã Maria que você precisa estar para agradecer a Deus. Todo mundo precisa de uma casa de irmã Maria para poder ser grato a Deus. Mas tem gente que insiste. Parece que as bênçãos de Deus afastam de Deus. Tem gente que o sonho é ir à universidade. Aí vai para a universidade de segunda a sexta, chega domingo, precisa descansar porque amanhã tem mais. Calma aí. Alguma coisa está errada. Tem gente desempregado que bota diante de Deus. Vamos orar. O Senhor, abre a porta. Eu trabalho de segunda a sábado. Domingo é meu dia. Alguma coisa está errada. Você fala assim, pastor, mas isso é porque você é pastor. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. Eu sempre trabalhei de segunda a sábado na minha vida. Sempre trabalhei. Irmãos, não acha que oficina, né? Trabalhei em algumas empresas boas lá para Tijuca. Não acha que é o quê? É de 1 às 2 da tarde? Eu não falo porque sou pastor, não. Eu tenho moral para falar. Eu sempre amei estar na casa do Senhor. Eu já fui a pé porque não tinha dinheiro de passagem e não reclamava. Eu gostava de estar ali.
Me lembro quando eu entrei numa empresa e de repente me chamaram para uma outra empresa muito melhor na Barra da Tijuca. Eu falei, gente, eu vou ganhar o dobro. O que eu vou fazer com o dobro do dinheiro? Eu vou gastar tudo, né? O que a gente faz o que a gente faz, André, quando tem muito dinheiro? A gente faz o quê? Investe, né? Investe. É para quem sabe, né? Só que eu não investia nada, eu gastava tudo, meu irmão. Gente, crente come, né? Eu acho que sonho de crente é fazer. Não, mercado. Eu falo assim, essa semana eu vou segurar a onda, mas eu vou no mercado, não adianta, irmãos. O cartão está aqui, não estou fazendo nada, né? Não estou fazendo nada, a gente tem que comer, né? O feijão precisa de um negócio lá dentro. E aí eu ganhei um aumento. Só que eu saí da Tijuca para Barra, muito mais cansativo. Na época não tinha esse negócio de BRT, nem Uber existia naquela época, irmão. Para tu ver como eu e a irmã Márcia somos velhos, né? Não é isso? Né, irmã Márcia? Diaconisa? Na época tinha metrô? Não, esquece. Quando a gente é velho, não tinha esse negócio não. Irmão, eu me lembro que eu fui tocar uma vez no evento na Paz e Vida, evento, igreja lotada, grande, né? Muita gente. E eu com vergonha, com a unha com a francesinha de oficina, tudo preto. Eu falei, gente, eu vou tocar, e vai estar a Record, não, o 7, a Bandeirante vai filmar. A câmera, quando vinha, eu fazia assim, ó. Largava a guitarra e levantava a mão para adorar o Senhor, que a unha estava preta de graxa. Aí os caras falavam assim, você vai, Luciano? Eu falei, claro que eu vou. Claro que eu vou, eu sou rato de igreja. Pedro, o que faz aqui é o seguinte, ó, acabei de receber minha bênção, o decreto era decreto de morte. Depois daqui, eu não podia fazer mais nada. O que eu posso fazer agora? É adorar o Deus Todo-Poderoso. Então você precisa, em nome de Jesus, reconhecer que a primeira coisa que você faz depois de receber algo de Deus é ter um coração grato. Ah, pastor, então eu tenho que ir para a igreja? Vou falar uma coisa, o teu coração, ele te caminha, ele te leva para onde ele está te indicando. Se a pessoa não é grata, quando recebe o primeiro pagamento é o shopping. É o coração dela que está ali. Mas quem é grato, o coração leva os caminhos do Senhor. O coração leva a casa da irmã Maria. O coração te traz a sua igreja. O que Pedro faz é exatamente isso. Mas olha que interessante. O primeiro portão, para encerrar, o primeiro portão, ele se abre sozinho. É o portão mais importante. Portão de ferro. É o pesadão. Só que Pedro, quando sai agora, ele vai para a casa da irmã Maria, e lá ele tem que bater no outro portão. Portão do pátio. Deixa eu te falar uma coisa. Guarde no teu coração. Se você não ouviu nada da mensagem, não tem problema. Guarde só isso. O portão do milagre, ele pode ser automático. Ele abre automático. Mas o portão da gratidão, você tem que bater. O portão do milagre é Deus que faz. Mas o portão da gratidão que Pedro teve que fazer lá, tem que ter uma atitude. Tem que vir aqui de dentro. Parece que Deus está humilhando Pedro, né? Calma aí, eu abri o portão grande, mas isso agora, para você orar e ser grato, entrar em comunhão, participar do culto, é você que tem que bater. Ninguém é obrigado. E Deus não faz por você. Tem que vir aqui de dentro. Mas nunca se esqueça, você batendo ou não, tem uma igreja lá dentro que ora, de maneira fervorosa. Você recebendo ou não, tem uma igreja lá dentro que ora, de maneira fervorosa. Uma igreja que acredita, independentemente de decretos do inimigo, que existe um Deus que reverte muitos decretos para a nossa vida. Nunca se esqueça que quando você recebe, o portão do milagre, ele é automático. Mas o da gratidão, você precisa acessar pelas suas próprias pernas. Eu quero orar por você, amém, irmãos? Amém, queridos? Quero muito orar por você. Ah, pastor, sempre tem que terminar com a palavra dura, não é para mim também. Eu preciso bater o portão da gratidão. Eu vi tanto milagre de Deus na minha vida. Eu preciso da casa da irmã Maria. Eu preciso me posicionar. Não espera você perder a vontade. Ah, pastor, eu não consigo a pornografia. Todo dia eu acesso o meu telefone e eu tenho, sabe, se você clicar aqui, o page aparece um monte de pornografia no meu celular. Deixa eu falar uma coisa de Jesus, uma coisa em nome de Jesus.
é melhor que você quebre esse celular. Nós lemos quarta-feira aqui. Quem lembra de Geena? Só para quem estava, amém? Só para quem estava, não vou nem falar. Geena é para quem estava, Rinom é para quem estava. Tem gente que não consegue. Quer esperar o quê? O celular queimar para você falar que tem comunhão com Deus? A comunhão com Deus tem que ser uma necessidade nossa, irmãos. A pornografia não pode dominar a gente em nome de Jesus. Não sei porque Deus está... Enfim, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue segurar a língua na boca. Vai esperar o quê? A língua cair? Vai esperar o quê? Para a gente olhar para aquele... Olha só que absurdo. Esperar um câncer na língua para você parar de falar? Não. Pare de falar, se posicione em nome de Jesus. É uma igreja que ora por um Pedro liberto, mas um Pedro grato. Esse é o poder da oração. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é o alimento para nossas almas, ó Deus. A tua palavra que nos direciona. Eu quero bendizer teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos abençoado e falado conosco. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a aplicarmos essa palavra. Essa palavra que nos trouxe aqui hoje, nos chamando à responsabilidade de orarmos intensivamente, incansavelmente. Uma palavra que nos chamou aqui para dizer que nós precisamos nos posicionar, ó Deus. Que nós podemos sim e viveremos milagres, mas que precisamos ser gratos. Que essa palavra fique no nosso coração. Que essa palavra, Deus, fique para a nossa aplicação diária. E que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, nesse processo de mudanças diárias que necessitamos e carecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Ser com a Tua igreja, ser com esse povo, ó Deus, em nome de Jesus. Nos abençoe. É o que nós pedimos pelo poder que há, no nome poderoso de Jesus. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor, amém?